já está disponível, senhor presidente, nas redes sociais, um kit sobre as contas da reforma da Previdência, principalmente o caso do regime geral da Previdência. Conforme esse documento da Unicamp, os números estavam trocados, segundo eles, equivocadamente. O governo enxergava subsídios em aposentadorias superavitárias ao INSS e negava, ao mesmo tempo, aumento do subsídio aos mais pobres, embora se faça o contrato. Os estudos do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, SECOM Unicamp, coordenados pelo professor Pedro Paulo Bastos, com base em documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação, evidenciam que os números estão equivocados. Participaram do estudo os professores Ricardo Knudsen, André Luiz Passos Santos, Henrique Sá Iarpe e Antônio Rodrigues Ibarra. No kit que já está em todas as redes sociais, estão mostrando os atalhos para todos os documentos relevantes a esse debate, de forma clara, acessível a todo o povo brasileiro. Lá estão documentos, planilhas, notas informativas, comparativos, análises, entrevistas, vídeos, matérias que esclarecem a situação da Previdência. Segundo esse documento que eu recebi, os professores que aqui citei, inclusive, que tiveram em audiências públicas na CCJ, na CDH, afirmam e mostram com vasta documentação que as contas que embasaram a proposta da reforma da Previdência não estão corretas. Eles dizem que, principalmente, o regime geral mostra problemas sérios. Conforme estudo, os cálculos, os dados, acabam não respeitando a legislação, inflamam o custo fiscal das aposentadorias para justificar a reforma e o exagero avança ali na economia fiscal e um impacto existente sobre a redução das desigualdades nessa reforma que não, segundo eles, não existe. Refazendo os cálculos oficiais, com o uso das normas vigentes, legalmente demonstram que o RGPS, o subsídio para as aposentadorias dos trabalhadores mais pobres, diminui e não aumenta com a reforma da Previdência. Por sua vez, as aposentadorias por tempo de contribuição, que do documento eles chamam de ATC, obtido nas regras atuais com as idades mais novas, geram superávit para o RGPS e tem impacto positivo na redução das desigualdades. Esse resultado se verifica conforme esses especialistas, inclusive considerando pensões por morte. Por isso, a abolição da ATC, aposentadoria por tempo de contribuição, resulta em déficit para o RGPS, o que é compensado, segundo ele, pela nova Previdência, com novos critérios de acesso, tempo de contribuição e idade, cálculo e redução dos benefícios que prejudicam principalmente os mais pobres, agravando a desigualdade. O aumento do subsídio, conforme o documento, para os mais pobres pós-reforma não existe. Com o superávit alegado pelo governo, com a abolição do ATC, a aposentadoria por tempo de contribuição, não é verdadeiro. A estimativa de economia com a reforma também não é conforme os dados publicados. As principais adequações dos dados são o seguinte: o governo alega calcular a ATC, a aposentadoria por tempo de contribuição, mas, na verdade, calcula a aposentadoria por idade mínima, relatando valores que são provocados, aí sim, num déficit
baseado na aposentadoria por tempo de contribuição, que na verdade é aposentadoria por idade. O cálculo aposentadoria por idade, no lugar da aposentadoria por tempo de contribuição, o governo calcula a aposentadoria recebida segundo o pico do salário estimado em 2034, ao invés da média dos salários que infla o custo das aposentadorias para inflar o suposto déficit. Aí o documento, senhor presidente, aponta dados, números que mostram uma série de preocupações. Para o salário de 11.770, usado na simulação oficial do custo, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, o governo não apenas calcula uma aposentadoria por idade, como também subestima as contribuições do empregado e principalmente do empregador. Para o empregado, calcula a contribuição de 11% sobre o valor de 5 salários mínimos. Foge da realidade que é o teto do RGPS, que é aproximadamente 6 salários mínimos. Para o empregador, também calcula as contribuições, que hoje é 20%, ele trabalha com contribuição somente sobre 5 salários mínimos e não sobre o valor total dos salários. Mediante esse quadro, senhor presidente, que os economistas especialistas da Unicamp reafirmam que precisaria termos mais debates sobre esse tema para que ficasse muito claro se realmente o governo usou a contribuição do empregador, que é 20% sobre a folha, ou usou somente ao teto do regime geral, que ele fala que é 5 salários mínimos, mas mesmo esse é mais que 5 salários mínimos. Claro que se ele usar 20% sobre a folha, a contribuição é bem maior. É aquilo que efetivamente o governo arrecada, e não sobre 5 salários mínimos. E mesma coisa o fator previdenciário. O governo desconheceu o fator previdenciário, que quem está em casa nos assistindo nesse momento sabe, ampla maioria se aposentou pelo fator previdenciário. E nos cálculos do governo, para suscitar o déficit, o que ele faz? Ele diz que as pessoas se aposentaram com o princípio da integralidade, ou seja, das 80 maiores contribuições de 94 para cá. Como toda vez que eu chamei representante do governo e da Unicamp, não ficou comprovado que realmente esses números que nós apresentamos, e aqui demonstram que esse déficit que é colocado não existe, eu digo que não é verdadeiro também os números que até o momento o governo faz chegar a esse plenário em relação à aposentadoria por invalidez. Eu fui a fundo estudar essa questão. Hoje, no regime geral da Previdência, além de ser integral a aposentadoria, há casos ainda que, se você precisar de um acompanhante, tem mais 25%. E o governo diz que daqui para frente, quem não se aposentar dentro do espaço da empresa vai se aposentar somente com a regra de 60% ou no máximo 70%. Se como a média é rebaixada, porque durante toda a vida laboral de 94 para cá, a pessoa vai se aposentar. Hoje, pode se aposentar com 100%, mais 25% vai receber somente a metade do benefício. Não é justo. Nós estamos tratando aqui de um cidadão que ganhava R$3.000, se aposenta como inválido, não pode mais trabalhar. Vamos dizer que tem uma esposa e 2 filhos, vivia com R$3.000, vai passar a viver com R$1.500. Se ganhava 2, vai passar a viver com R$1.000. Não é justo. Se aquilo que a gente mais fala, que não vamos cometer injustiça em relação àquilo que já está assegurado para os mais pobres, é justo dizer que alguém que se aposenta como inválido vai receber a metade do salário do que ele ganha com a lei atual? Claro que não é justo. Por isso que eu fiz um apelo ao relator, ao líder do governo, no sentido de que esse destaque a gente
aprove e não permita que isso aconteça via PEC paralela. Agora não há mais a desculpa, não, pai, é justo o que você está dizendo, nós vamos acertar na PEC paralela, porque na PEC número 6 vai voltar para a Câmara, aí não dá. Bom, agora está resolvido. Estamos tratando aqui de uma PEC que, se aprovada aqui em 2 turnos, ela volta naturalmente para a Câmara. É obrigado a voltar para a Câmara. Então, essa proposta que nós estamos defendendo de um destaque faz justiça. Porque não tem sentido você dizer o seguinte: se o cidadão deu um infarte dentro da empresa, se aposenta com o princípio da integralidade. Mas se ele saiu da empresa e atravessou a rua, tem o mesmo problema, ou um AVC, um infarte, ou um acidente, aí vai se aposentar com a metade do salário. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Eu só quero equilíbrio, justiça e isonomia. Se nós caminharmos nesse sentido, senhor presidente, dá para fazer um acordo de procedimento, inclusive, como eu falei hoje de manhã, quando fui provocado na Comissão de Direitos Humanos, e aprovamos esse destaque que vai resolver o problema dos aposentados por incapacidade permanente, inválidos. Calculo, os senhores e senhoras, quando retornarem para os seus estados, e alguns colegas, amigos, enfim, que os senhores ficaram sabendo que ficou inválido. Agora, em novembro, se aposentar com a metade do que tinha direito. E se ele tivesse a invalidez, em outubro, se aposenta com o salário integral. É inexplicável. Ninguém consegue explicar isso. Claro que tem uma série de problemas em relação à PEC número 6, que a PEC paralela não resolveu. Uma série de questões. Mas o que nós estamos apelando aqui é que, pelo menos, esse destaque, que já defendi lá na CCJ, tenho falado com inúmeros senadores aqui no plenário, falado com as lideranças do governo, que estão estudando o cálculo. O cálculo, eu tenho certeza que vai ser igual o que nós debatemos naquela questão da periculosidade. Me diziam que o cálculo, no primeiro momento, era 60 bi. Depois baixou para 20 bi. Depois baixou para 8 bi. E, no final, o próprio Rogério Marinho, que seria o ministro da Previdência, secretário da Previdência, disse que o cálculo de ter retirado a periculosidade, o gasto é zero para o governo. Deu entrevista em todas as TV e todos nós vimos. Nesse caso é semelhante. Ninguém programa para ter um AVC. Ninguém programa para ter um infarto. Ninguém programa para ter um câncer. Ninguém programa para ter uma doença terminal. Tem que programar para ser em outubro? Porque se for em novembro, ele vai receber metade do salário? Claro que não. É o mínimo de coerência. Se quem tem esse mesmo tipo de problema no espaço físico da empresa se aposenta com salário integral, por que quem atravessa a rua não pode receber o meu salário? É só isso que nós estamos propondo. Eu não quero nada a mais. Não quero um centavo a mais. Não quero para esses trabalhadores, que pode ser qualquer um dos senhores que estão nas galerias, pode ser nós que estamos aqui no plenário, pode ser amigos, pode ser operário, trabalhador, pode ser profissional liberal, qualquer um, que todos serão atingidos. Todos. E mesmo seus familiares, que naturalmente devem ter algum tipo de atividade no mundo do trabalho e pagam a Previdência. É justo isso? Não é, pessoal. Temos falando de defender a vida numa situação de invalidez total. Quando fica provado pelos peritos que é invalidez permanente, que não tem volta. Vai ficar inválido pro resto da vida. É isso que eu estou propondo. Agradeço mais uma vez, meu querido senador Antônio Anastasia, pela tolerância. Eu tenho muita esperança que esse plenário, eu repito o que eu disse em todas as oportunidades, cada um vota na PEC principal com a sua consciência, mas um ou outro destaque devemos votar, sim, por que não,
Disseram que eu trabalho com a emoção. Sim, com a emoção, sim. Com a razão, com o sentimento de quem sabe o que é ficar inválido pro resto da vida e ter 2.000 e passar a receber 1.000. Não tem como não falar com emoção. Eu sei que essa emoção, que muito dizem que eu falo aqui, está na consciência e na alma, no coração, eu digo, na vida de cada um dos senhores. Claro que está. Por isso que eu percebo que há um apelo. Por isso que eu percebo que eu vejo os senadores Tasso Gereissati dialogando com o governo, vejo o líder do governo ligando para o Ministério da Fazenda, da Economia, enfim, para buscar uma saída. Vejo a senadora Simone Tebet, que preside a comissão, preocupada também com a gente. Não teve um senador aqui que eu falei que não se mostrou sensível para esse caso. Por isso fica o apelo aqui, claro, no momento adequado nós vamos poder dialogar mais, falar outra vez, que se vá na linha da construção desse entendimento. E lembrando ainda, nós aprovando aqui, ela vai para a Câmara, o debate continua lá.